Olá pessoal, meu nome é Léo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o recuperador para credores. Então a gente vai falar sobre a área do sistema que é específica para os credores poderem cadastrar então os devedores e as dívidas, né? Fazer o acompanhamento dos relatórios, enfim, utilizar o sistema como credor. Então, de uma forma muito semelhante ao vídeo que a gente gravou sobre o cadastro da assessoria, né, treinamento para assessoria, a tela inicial também mostra o dashboard específico do credor, com indicadores e gráficos desse credor. A gente também tem um menu da parte esquerda, que é o menu principal, e temos também um submenu aqui na parte direita, que é o menu do usuário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar aqui o User Perfil, né, que também pode ser acessado por meio da tela User Perfil, e completar os dados do credor. Então aqui a gente consegue atualizar nome, e-mail, telefone, CNPJ, né? E também aquela parte de personalização, logotipo, né? Então tudo por meio dessas 4 abas. Aqui na parte superior nós temos os credenciamentos, credenciamento na ZUP, né? Para permitir o recebimento de pagamento das dívidas por boleto ou cartão, o credenciamento na Pagar.me, né? Caso esse credor vai utilizar Pagar.me. Temos o link da documentação oficial do sistema, por meio do botão Documentação, e aqui na personalização das imagens, dá para trocar o logotipo pela imagem, né, pelo logotipo desse credor. Isso aqui é muito importante, principalmente na hora de emitir a fatura para pagamento, o boleto, né, para que aquela fatura chegue para o cliente com a imagem, né, com o logotipo do credor. Então passa mais credibilidade. Então, essa foi uma rápida explicação do perfil do credor. Só reforçando, né, o credenciamento nos meios de pagamento é importantíssimo. Por quê? Porque sem ele vocês não vão conseguir receber os pagamentos das dívidas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é completar o perfil e fazer o credenciamento por meio do botão, né, credenciamento ZUP, credenciamento Pagar. Caso vocês forem usar Pagar.me, né? Credenciamento ZUP é geralmente o mais utilizado. Agora vamos explicar um pouco sobre as demais funcionalidades aqui do menu principal. Então a gente tem cadastros clientes. Então clientes é a tela que é para a gente poder visualizar os clientes que já foram cadastrados. Né? Quando a gente fala no nível do cliente, a gente está falando do devedor. Então aqui a gente cadastra os dados do devedor e depois a gente vai cadastrar os dados da dívida do nosso devedor. Tá? Então a tela, como a gente já explicou em outro vídeo, as telas do recuperador elas seguem geralmente o mesmo padrão. Olha só, a parte de cima da tela, esse quadradinho branco, é a parte de filtros, a parte de buscas, que permite com que a gente localize um devedor específico. E já a parte de baixo é a lista de resultados, ou seja, é onde vai aparecer os devedores cadastrados, né, no nosso exemplo. E notem também que a gente tem alguns botões de ação. Olha só, Vis, Alt, Del, que seria para visualizar dados complementares desse devedor. Alt para a gente alterar os dados e Del para a gente deletar esse devedor. E também a gente tem o botão adicionar, que é para a gente chamar o formulário de cadastro de um novo credor no sistema. E também a gente tem o botão azul importar, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Então eu vou clicar aqui no botão adicionar para vocês verem o formulário de cadastro de um novo devedor. E a gente vai cadastrar um devedor de testes, tá? Então eu vou me cadastrar aqui, ó, nome, Leonardo, testes. Aproveitando, todos os campos que têm um asterisco na frente, eles são os campos obrigatórios. Notem que os campos que não têm um asterisco, eles não são obrigatórios. Então, por exemplo, apelido não tem asterisco, não é obrigatório, eu vou pular ele nesse exemplo, só para deixar o cadastro mais rápido nesse vídeo. Tá? Então, o e-mail, né? Leonardo. Ó, os demais e-mails não são obrigatórios, tipo de pessoa, né, se é física ou jurídica. Se for física, pede o CPF. Se for jurídica, pede o CNPJ. Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que eu cadastrar aqui Leonardo Testes ME, por exemplo. CNPJ aqui da empresa.
nome do responsável, né? Não é obrigatório um celular, que seria o telefone principal, o CEP desse devedor, extremamente importante para a geração do boleto, né? Obrigatório, o endereço completo do devedor. O telefone, obrigatoriamente, ele tem que ter o DDD. Isso aqui é lei, tá? Para poder gerar o boleto, você tem que ter dados completos do cliente. Então, por isso que tem que informar tudo certinho. E aqui eu vou clicar no salvar. Então, pronto. Meu devedor ele está cadastrado. Agora, se eu quiser vincular uma dívida a esse credor, é só eu clicar aqui no botão sim. Deseja cadastrar dívidas para esse cliente? Então, eu vou clicar em sim. E aí, ele vai abrir o formulário de cadastro de dívida. Note que ele vai me perguntar quantas parcelas eu quero cadastrar, qual que é o valor da dívida, qual que foi a data do primeiro vencimento, caso seja mais de uma parcela, né? Imagina que eu quero colocar 12 parcelas. E o primeiro vencimento foi lá no dia 1º de janeiro de 2015. Então ele vai gerar para cada dia primeiro 12 parcelas. Então a primeira vai ser para janeiro, a segunda vai ser para fevereiro e assim sucessivamente. Então é um facilitador de cadastro. Temos uma rápida descrição do que se trata essa dívida. O comprovante de aceite, isso aqui é bastante interessante caso vocês futuramente queiram fazer uma ação pré-processual, né? Então é importante ter o aceite nesses casos. E uma observação. Então eu vou cadastrar aqui uma conta de R$100, com vencimento que foi lá em, sei lá, 2016, por exemplo. Dia 1/5 de 2016. Descrição dívida mesmo, salvar. Então com isso ele vai gerar para a gente uma única parcela, olha só, de R$100 para o dia 1/5 de 2016, vencida lá atrás, e o valor corrigido, olha só, observe que ele já aplicou os juros e multas definidos lá no cadastro do credor, feito pela assessoria, que está dando um valor atualizado de R$ 145,23. Então, observem que aqui na lista de dívidas, né, a gente tem alguns botões. Olha só, o gerar dívida, que é para chamar aquele formulário que a gente acabou de discutir. Vou voltar aqui em financeiro dívidas, que é a tela que a gente está. A gente tem um botão para importar acordos, importar dívidas e os gráficos. Então tem um gráfico de receita mensal para ver o quanto de receita que vocês recuperaram mês a mês e também o gráfico de inadimplência mensal, ou seja, qual é o valor não recuperado mês a mês ainda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importação de acordos e dívidas, porque primeiro a gente vai falar sobre a importação dos clientes em si. Então vamos voltar lá no cadastro clientes, e eu tinha falado desse botão azul importar. Então a importação, seja ela de clientes, de dívidas ou de acordos, ela sempre vai seguir o layout. Que layout? Esse daqui. Tá vendo? Layout de importação de clientes. Se você clicar aqui nele, ele automaticamente vai baixar uma planilha do Excel, né, formato CSV, que vai mostrar as colunas, o nome das colunas e os valores esperados para cada uma delas. Então note que para você fazer a importação de todos os clientes de uma vez, de uma determinada planilha, as colunas obrigatoriamente têm que ser essas aqui, com esse mesmo nome. Então a forma mais fácil é baixar essa coluna e dar Ctrl C, Ctrl V nos seus dados para você montar essa planilha e depois, de posse dessa planilha, você vem aqui, seleciona o arquivo, seleciona essa planilha e clica em salvar, para o sistema automaticamente importar esses clientes, esses devedores. E por fim, você vai poder consultar aqui esse botão relatório de clientes importados para saber se deu certo, para saber se você realmente importou todos aqueles clientes que você desejava. Então, bem simples. A mesma coisa, olha só, financeiro dívidas, vai se aplicar tanto para a importação de dívidas, né, que seriam as parcelas, olha só. Clicando aqui nele, você vai ver que a tela é muito parecida, olha só, seleciona a planilha e clica em salvar e vê o relatório de dívidas. Aqui no relatório, na importação de dívidas, você tem alguns campos a mais, que seria a importação assíncrona ou síncrona. Síncrona, ela é feita com a bolinha rodando. Então, na hora que você clicar em salvar,
O sistema vai começar a importar uma por uma das dívidas e a hora que acabar ele dá a mensagem de sucesso. A importação assíncrona, ele vai liberar a tela imediatamente para você fazer outra atividade, de forma que ele vai pedir um e-mail para enviar para você o resultado da importação. Como você não vai estar vendo ali o processamento rodando e não vai ver a mensagem de sucesso ou de erro, o sistema automaticamente manda essa mensagem no e-mail que você informar aqui. E a validação da planilha é literalmente um processo para verificar se os dados que estão dentro da planilha eles estão válidos ou não, para evitar que você faça todo o processamento, lá na metade dê um erro e ele desfaça todo o processamento, gastando mais tempo de execução do que talvez você gostasse, talvez você quisesse. Então, uma dica que a gente dá é sempre usar o processo síncrono quando você tiver uma planilha com 10 linhas, 10.000 linhas ou menos. Se você for importar uma planilha que tem mais de 10.000 linhas, né, mais de 10.000 dívidas, aí você usa a importação assíncrona, né, para você não ficar tanto tempo parado na tela esperando o processamento acabar para você poder fazer outra atividade. Voltando lá em financeiro dívidas, a última importação que a gente ficou de comentar é a importação de acordos. Então vou clicar aqui nela. Notem que a tela é muito parecida com a importação de clientes. Então só seleciona a planilha, né? Dá uma consultada aqui no layout de importação, salva e depois consulta o relatório de acordos importados. É importante a gente falar sobre o relatório de os acordos importados, porque isso é muito importante quando você está migrando de sistema. Então imagina um caso em que você tem um sistema atual e você tem já vários acordos em andamento. Acordos que às vezes estão parcelados em 6, 8, 12 vezes e o devedor já quitou algumas parcelas desse acordo e tem outras pendentes. Então quando você importa esse acordo acordo vai ser recriado, né, no sistema do recuperador, as parcelas pagas vão ser marcadas como pagas e as parcelas futuras vão gerar fatura para que o cliente possa fazer o pagamento ali pelo boleto ou pelo cartão, de acordo com a configuração que foi feita lá pela assessoria no nível do credor. Só recordando, a assessoria é quem define se o credor ele vai aceitar pagamentos específicos só no boleto, só no cartão, ou se o devedor vai poder escolher se ele quer pagar no boleto ou no cartão na hora de fazer a visualização da fatura. Então essa é a razão de vocês eventualmente quererem importar acordos, tá? Ainda falando aqui no cadastro do financeiro, nós temos a lista de negociações, eu vou clicar aqui só para vocês verem, né, que é um relatório com as negociações feitas. Né? Quando a gente fala negociações, são os follow-ups registrados pelos consultores. E a gente também tem o relatório de acordos, que é a lista, né, dos acordos que foram feitos por período, né, para esse credor em específico, para o credor ter uma ideia, né, do que está sendo feito, qual que está sendo a produtividade da equipe, enfim. E a ideia também, né, no relatório de negociações é para ele saber o conteúdo das mensagens que os consultores estão trocando com os devedores, para ele fazer uma análise por amostragem ou acompanhar uma a uma, né, enfim, fazer esse tipo de avaliação. Aqui também no relatório, aqui no menu financeiro, nós temos o relatório financeiro. Então, o relatório financeiro, né, talvez o principal recurso do sistema para o credor é para ele acompanhar em tempo real como que está sendo o recebimento das dívidas. Né? Então, ele sabe aqui, por exemplo, o nome de quem pagou, quando que pagou, o valor recebido, né, a forma de pagamento, o valor do principal, quanto que o devedor efetivamente pagou, qual foi a taxa administrativa, ou seja, a comissão da assessoria, e qual que foi o valor líquido, né? Qual que foi o valor que ele efetivamente vai receber na conta dele. E aqui embaixo os totalizadores, né? Então isso aqui é no nível de cada pagamento, e isso aqui é o totalizador da tela para facilitar a identificação. A ideia, né, da maioria das assessorias é mostrar por meio desse relatório que o valor do principal sempre vai ser menor do que o total líquido recuperado, ou seja,
que contratando uma assessoria de cobrança, você está dando literalmente lucro para ele. Você está, vamos dizer assim, ele está ganhando dinheiro. Porque às vezes, a hora que você embute ali os juros, a multa, uma correção monetária, mesmo que você desconte as taxas, né, da comissão da assessoria, a taxa do sistema, a taxa do boleto, etc., mesmo assim, o valor final que ele vai receber na conta dele ainda vai ser superior ao valor principal. Então, essa é uma das ideias do relatório. A gente também tem um menu suporte, né, para que os credores possam consultar a documentação, né, ver ali algum detalhe, explorar um pouco mais os recursos. E aqui no menu cadastros, nós temos outros dois ícones, né, outros dois itens, desculpa, que é a configuração de e-mail e as notificações automáticas. Então vamos falar rapidamente da configuração de e-mail, que é muito importante para passar segurança para os seus devedores. Então imagina que uma consultora, um consultor acabou de fechar um acordo. Então, na hora que é fechado um acordo, o sistema automaticamente dispara um e-mail para o devedor, ou manda um SMS, ou os dois, depende da parametrização, com o link para pagamento da fatura. Esse e-mail, ele sai como? Ele sai com o @recuperador.com.br. Então vai aparecer lá, notificações @recuperador.com.br. Você concorda comigo que isso pode gerar uma dúvida na cabeça do devedor? Será que ele não pode entender isso como uma possível fraude, ou ver esse e-mail e deleta, enfim, não presta atenção naquele conteúdo? Então, para evitar isso, vocês podem adicionar o cadastro do SMTP do credor para que o e-mail disparado saia em nome, né, do credor. Então, você coloca lá, por exemplo, @supermercado.com.br, exemplo. Então, todos os e-mails, né, de faturas, né, de acordos fechados, link para pagamento, vai sair com o @supermercado.com.br. Para fazer isso, basta clicar aqui no adicionar, né, para ele abrir o formulário de cadastro. E aqui é um SMTP normal, é aqueles dados que você usa para configurar, por exemplo, o e-mail no celular. Então você vai colocar o nome do e-mail, né, o host, né, por exemplo, smtp.gmail.com, a porta de comunicação, o login e a senha daquele e-mail. Então, bem simples assim. Uma vez que você salva, automaticamente o sistema passa dali para frente a disparar os e-mails em nome do credor usando o SMTP dele. E também, aqui em cadastros, né, o último item é as notificações automáticas. Isso aqui é a regra de cobrança por e-mail automática do sistema. Então, a gente falou que quando o consultor ele gera um acordo, automaticamente é enviado um e-mail para o cliente com o link da fatura. E o que acontece se o cliente não pagar a parcela na data de vencimento combinada daquele acordo? O sistema então passa a emitir automaticamente e-mails de lembrete para aquele devedor de X em X dias. De acordo com o quê? De acordo com a régua de cobrança definida aqui. Então, olha só, quando eu clico aqui em regra de cobrança, ele vai mostrar o que foi configurado para você disparar de notificação automática para esse credor. No meu caso, olha só, nada. Então, ele não vai disparar nada. Então, toda vez que o sistema identificar que um pagamento não foi feito, ele simplesmente não vai fazer nada. Eu posso definir o texto que vai ser literalmente a mensagem de lembrete, eu posso literalmente adicionar a regra. Então vamos dar uma olhada aqui em textos. Então textos seriam as mensagens, né, referentes ao acordo. Então olha só, aqui também eu não tenho nada cadastrado. Eu posso clicar aqui em adicionar e literalmente descrever a minha mensagem. Então, exemplo, título do e-mail, sua parcela está vencida. Exemplo, tá, gente? Vou fazer bem simplesinho aqui só para ficar didático. Então, digamos, olá, gostaríamos de avisar que sua parcela venceu. Segue o link para pagamento. E aqui, olha só, do lado direito nós temos aqui algumas variáveis, ó, nome,
dólar não, por cento, nome por cento, para substituir pelo nome do cliente. Então, se eu viesse aqui, ó, vou copiar e vou colar aqui. Olá, fulano, gostaríamos de avisar que sua parcela venceu. Segue o link para pagamento. Olha só, dólar, link fatura dólar, vai substituir esse código pelo link da fatura. E eu vou salvar. Feito isso, meu texto está cadastrado. Agora, se eu voltar lá na minha régua, vamos voltar aqui, cadastros, notificações automáticas, vou clicar em adicionar. Aí eu vou selecionar o tipo, olha só, dívida vencida na data, ou seja, exatamente no dia do vencimento da dívida, se o cara ainda não pagou, ou seja, se ele não pagou adiantado, ele vai automaticamente receber esse e-mail que eu quero. Dívida vencida nos últimos X dias, exemplo X30. Então, nos últimos 30 dias, manda uma mensagem sempre que a pessoa ainda não quitou aquela dívida. Ou dívida a vencer nos próximos X dias, ou seja, imagina X igual a 5. Então, se para todo mundo cuja dívida vence entre hoje e daqui 5 dias, manda a mensagem para ele. Então, no meu caso, eu vou selecionar a dívida vencida na data. Qual que é o texto? Olha só, sua parcela está vencida, que é o texto que eu acabei de fazer. O formato, eu quero que mande por e-mail, por notificação no celular ou todos. Vou selecionar todos, para ele mandar, então, por tudo que o devedor tiver cadastrado. Situação ativa, né, que eu quero que ele mande, salvar. Feito isso, a programação do disparo já está feita. Se eu voltar lá, então, nas notificações automáticas e clicar na régua de cobrança, o sistema vai me mostrar que, olha só, sempre que uma dívida tiver vencida na data, vai ser mandado um e-mail, um push, né, que é todos, e com o seguinte texto, o título do texto e a mensagem. Deixa eu só voltar lá para a gente poder pegar o texto dele, que ali ele não exibiu, mas olha só, tá? O texto que ele vai ser mandado é exatamente esse daqui, que é o que está relacionado com a nossa notificação automática. Aqui a gente também tem outros dois botões, né? Que é os logs e o adicionar, que a gente já falou. Os logs seria para você acompanhar os disparos das mensagens desse credor. Então imagina assim, me mostra tudo que foi disparado por os meus devedores hoje. Então você clica aqui em logs e ele vai mostrar o relatório, né? Você faz uma busca por data e ele vai mostrar exatamente isso. Olha, de hoje até hoje me mostra o que foi disparado automaticamente. Nada. E esses disparos, eles são feitos que horas? Eles são feitos na parte da manhã. Então, entre 8 e 9 da manhã, o sistema automaticamente vai varrer o seu banco de dados, procurando por devedores que se encaixem na sua régua de cobrança e vai fazer os disparos automaticamente. Bom, gente, esse é um resumo rápido, então, das funcionalidades que a gente tem para o credor. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar com alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Pode também dar uma olhadinha na documentação, né, que fica ali no suporte documentação. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.